E vamos falar do Santos, que tem reforço chegando na Vila Belmiro. E tem atacante deixando o Santos. E tem a minha felicidade com o futebol brasileiro. E os baba-ovo, o futebol europeu, estão todos nervosinhos. Não estão acreditando o que estão vendo lá fora. Meu Deus do céu, que coisa, que coisa. Dizem que o melhor sempre é lá fora. Esse é o defeito do brasileiro. Tudo lá fora é melhor. Aqui dentro não presta. Abram do olho. Ó, amanhã é dia de futebol no Santos, ó. Logo às 9 horas, vamos ter o Sub-15 enfrentando o Esporte Clube São Bernardo. E depois, às 11 horas, nós vamos ter o Sub-17 enfrentando também o São Bernardo. Esses dois jogos são pela primeira fase, é o último jogo da primeira fase, tanto o Sub-15 como o Sub-17. E às 15 horas, vamos ter Santos e Ferroviária. É um jogo legal para quem puder acompanhar esse jogo, é interessante. Santos e Ferroviária, o jogo é pela 8ª rodada, é o Santos, que é o 9º colocado, com 10 pontos ganhos. O Santos tem que vencer esse jogo. Os meninos da Vila têm que vencer esse jogo. Então, quem puder dar, nem que for pela televisão ali, torcer pelo Santos, é bem interessante. E aí também vamos ter às 16 horas, lá no Mato Grosso, as sereias da Vila, que vão começar a decidir uma vaga para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos que está por 2 jogos para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, da Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, vamos torcer para as sereias. Quem sabe é o nome do Santos sendo elevado pelas meninas da Vila. Vamos acreditar e torcer que elas façam um grande jogo contra o Ação lá no Mato Grosso e fazer essa linda vitória, quem sabe, amanhã e depois no outro jogo e já garantir vaga para a Série A do ano que vem. Temos que acompanhar as categorias de base do Santos. Temos que acompanhar os meninos da Vila, o Sub-17, que é como eu sempre digo aqui, que é muito interessante, tem muitos jogadores legal. O Santos que teve uma boa apresentação do Sub-20 no meio de semana contra o Fortaleza. Esperamos amanhã também contra a Ferroviária fazer outro grande jogo. O Sub-15, as categorias de base abaixo também, onde temos fenômenos ali aparecendo para o futebol. O Cauã, o Basílio que o diga, e muitos outros meninos que ali o trabalho que está sendo feito pelo Santos, e eu vou acreditar muito que vai surgir coisas boas daqui para frente ali dentro do Santos, porque sempre surgiu. E eu acredito que parece que as organizações ali na base do Santos, parece que elas estão como se diz assim, estão mais sérias, parece que estão ali mais em cima dos meninos ali, cuidando direitinho, para quem sabe, no futuro aí, os torcedores do Santos poder ter grandes craques aí, não para ficar querendo mandar embora, vaza, aí não, Temos que ter carinho com aquele pessoal, principalmente aqueles que são formados ali dentro da Baixada Santista. Às vezes um errinho de lá, outro de cá, como diz o Giovanni. Bate palma, aplaude, quem sabe serve para eles talvez corrigir algum erro que ficou para trás. O Ilharão chegou na Baixada Santista, já começou a fazer os testes, os exames médicos, e pode ser aí o primeiro reforço do Santos já anunciado nessa janela que ainda não abriu e vai abrir. Ela vai abrir, vai dar tremor de frio, vai dar tremor talvez de medo, mas a janela vai se abrir. Mas o Ilharão, ele estava livre no mercado, ele não tem importância se vai ser a janela aberta ou se não vai, não tem problema. Então, pode ser já o primeiro reforço do Santos, vai depender muito dos testes que ele fazer, dos exames médicos, para ele poder assinar
o contrato com o Santos aí, e aí, como se diz, assinou o contrato, seja lá quem for, vai pôr o manto sagrado, aí a gente tem que torcer, não tem jeito, se um gosta, o outro não gosta, a gente tem que acreditar que vai dar certo sim. E aí também tem o caso do Gabriel Veron. Gabriel Veron que vai ser, parece que devolvido ao Porto, e o Porto vai represtar ele para outro clube, porque no Santos, como se diz, pisou na bola, perdeu a oportunidade. Tem hora que não dá para você entender um jogador de futebol. 22 anos, rapaz que apareceu tão bem no Palmeiras e não levar a carreira a sério. Olha, tem tantos jogadores que a gente viu ficar pelo meio da estrada, jogadores que poderiam ter aí um, um segmento legal na carreira e acaba o jogador se desperdiçando. A gente já viu tantos jogadores assim. O Santos mesmo teve um jogador aí, fez até um gol contra o Corinthians, não me recordo, Vitor alguma coisa lá, agora já nem me recordo mais. Apareceu um talento dentro do Santos, depois desapareceu, depois encontraram, trouxeram, deram outra chance, mas aí não adianta ficar aí lutando, porque a carreira de jogador é assim. Eles mesmos dizem que é curta. E se é curta, você tem que aproveitar. Agora, você joga no mato aquilo que você poderia ter com carinho para dar seguimento na sua vida e vai ser o que tomara que não. Tomara que há tempo para ele se endireitar e, quem sabe, aí, pegar sério na profissão e, de repente, aonde ele for, talvez evitar de fazer o que fez ali no Santos, porque aí é complicado, é muito complicado. Jogador que apareceu tão bem no Palmeiras, e infelizmente tá jogando, tá jogando a carreira fora jogando a carreira fora no mato. Essa é a realidade. Eu estava vendo no Diário do Peixe o Ed Carlos, que está sendo emprestado no Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba parece estar sendo o para-raio do Santos agora. Não tem chance no Santos, presta para o Botafogo da Paraíba. Está sendo o para-raio do Santos. E o Galo está lá. O Galo está lá. Vamos ver. Tomara que a parceria vai longe. Mas o Ed Carlos que voltou, provavelmente não vai ficar ali no Santos, não vai ter espaço ali no Santos. E aí deve estar saindo mesmo e para outro clube aí. Quem sabe ele ter sucesso lá. E boa sorte para ele lá. Olha, eu não vou negar aqui, agora, eu não vou falar do Santos, mas eu vou falar que talvez pode ser interessante para o Santos lá no futuro. Pode ser interessante para o Santos lá no futuro. O trabalho sério. Quando você faz o trabalho sério, ele apresenta, sim, lá na frente, o resultado. E eu hoje disse para um colega, se a torcida do Botafogo, há 4, 5 anos atrás, no sonho mais real na vida deles, se eles imaginassem que eles estariam vivendo o que eles estão vivendo nos dias de hoje. Eu fiz a pergunta para o rapaz, ele deu risada e falou, e é verdade. Será que eles, aquele Botafogo, estourado, quebrado, que sacudiram, que faliram o Botafogo, a torcida do Botafogo imaginava o Botafogo hoje, por exemplo, ontem, no Mundial de Clubes, que eu volto a falar aqui, para mim, uma tacada certeira da FIFA. Olha, é muito legal. Melhor do que aquelas Copas das Confederações que faziam lá, que o Brasil era campeão todo ano e chegava na Copa do Mundo não virava nada. Mas o que está acontecendo com o Botafogo depois de ontem, aquele jogo lá contra o Botafogo, que eu vou confessar aqui, eu torci, no final estava torcendo mesmo o Botafogo ganhar, como eu já fiz um short aqui falando que seria interessante para o futebol brasileiro, esses clubes lá fora, talvez, é como eu disse, é difícil a gente torcer, é difícil, mas que seria muito interessante para o futebol brasileiro um clube desse trazer esse título para o Brasil seria muito interessante, muito interessante. Para começar,
os baba-ovos do futebol europeu. Eita, mas como que tem o povinho aqui no Brasil, aqui, que aqui no Brasil ninguém presta. O bom tá lá fora. Lá fora é o melhor futebol. Aqui ninguém presta. E eu sempre falo. Lembra quando o Barcelona tinha lá Messi, Neymar e Luizito Soares? Na época do Barcelona, com esses 3 jogadores lá, tinha alguma seleção no mundo que tinha o ataque que tinha o Barcelona? Não tinha, né? Então lá parece que na base do dinheiro é diferente. Eu sempre falo aqui no canal, futebol verdadeiro, futebol raiz mesmo, é aqui no Brasil. É aqui é o futebol verdadeiro. Que eles vêm e buscam seu craque e dali 2, 3 meses você já tem outro no lugar. E eles lá não conseguem. Eles têm que comprar. Eles têm que, como se diz, aquela história lá, você brincar com o pau da enxada do outro. É assim, futebol lá fora. Futebol lá fora é assim. Agora, aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil você vai com aquilo que você tem. E é o que o futebol brasileiro está apresentando lá fora. Eu vou dizer aqui, não vou negar, porque eu já falei aqui que quando eu comecei a fazer esse canal aqui, fazer vídeos aqui no canal Peixe Nautas, eu tenho que ser sincero com aquilo que eu falo. Eu tenho que ser sincero. Eu estou, sim, empolgado com essa Copa do Mundo de clubes. Infelizmente que o meu Santos não está lá. Ah, Santos. Ah, Santos. Capricha para ver se na próxima você está lá. Que vai ser muito legal. Poder ver o Santos num Mundial de Clube. Porque é muito legal esse Mundial de Clubes. E o futebol brasileiro está fazendo bonito. Os baba-ovo que viviam dizendo aqui que os brasileiros não iam ganhar nenhum jogo dos europeus, nós tivemos uma bela vitória ontem do Botafogo. Olha que eu não sou fã do Botafogo desde 1995, hein? Eu não sou fã do Botafogo desde 1995. Mas eu não posso admitir contra mim. O que o Botafogo fez... Aí já começam a inventar que o futebol deles lá fora estão em final de temporada, porque eles não estão nem aí com o campeonato. Aqui, ó, que não estão nem aí com o campeonato. Aqui, ó. Eles não conseguiram vazar a defesa do Botafogo ontem. Uma defesa bem postada. E o Jair, hein? Vocês lembram que antes do Jair sair, já tinham muitos, talvez aqueles que dizem vaza Neymar, já estavam pegando no pé do Jair? Já estavam pegando no pé do Jair e achavam que o Jair não era tudo aquilo que a base do Santos apresentou. Já tinham muitos pegando no pé do Jair. Aí o Jair saiu e foi para o Botafogo. Saiu na hora certa, porque se tivesse ficado lá, esses daí que gritam vaza Neymar, já estavam aí pegando no pé do Jair. E jogou bola ontem. Jogou bola. Tranquilo, calmo, sereno. Isso daí é exemplo para nós, torcedores do Santos. Quando põe um menino no time, temos que aplaudir, temos que apoiar e temos que deixar ele jogar para ele mostrar o que ele pode ser lá na frente. Isso daí serve para nós, porque nós estamos aí cansados de ver jogadores que passaram pela base do Santos, que não estavam bem no Santos e estão bem em outros clubes. Isso aí serve para nós. Olha os meninos que estão chegando no Santos. Lucas Meireles, Matheus Xavier, Gabriel Bontempo, Souza, o JP Sherman, que o diga, que a torcida já marcou ele, já carimbou, e o Santos vai ter que vender ele, porque lá no Santos ele não vai conseguir jogar mais. É assim, é assim. Esses aí é os vaza Neymar. Vaza Neymar, é esses aí. Que prefere ter o La Quintana, prefere ter o Soteldo, prefere quem tem mais o Patrick. É esses aí que ficam felizes quando o Santos contrata. É esses aí. Então, voltando lá ao caso do Mundial, a bela vitória do Botafogo contra o campeão do mundo, o PSG. E o Botafogo foi lá e mostrou como que marca, como que se joga. Ah, mas só Deus homem.
Deu nada, eu vi o jogo inteirinho. Eu vi o jogo inteirinho. Os caras tocou bola para um lado, tocou bola para o outro e não conseguiu chegar no gol do John. Acho que 2 chutes dentro do gol lá, que o John tirou até de barriga. Foi meio no susto, claro. Aquilo ali deu uma dormidinha a zaga. Mas o Botafogo teve chance de fazer o segundo. E aí veio o Flamengo hoje e meteu 3 de viradinha em cima do Chelsea. Ah, que coisa boa. Mas, Raul, você é flamenguista? Não, não. Eu sou amante do futebol brasileiro. Eu sou um admirador do futebol brasileiro. Meu amigo, para quem não sabe, eu já falei aqui no canal. Eu já vivi um pouquinho lá fora. Esses caras, eles olham para vocês, para nós brasileiros, assim, ó. Narizinho em pé. Eles se acham o máximo em cima de nós. A melhor coisa que a FIFA fez foi esse Mundial. Misturou o mundo todo para jogar. Quem é melhor? Ah, mas tem um saco de pancada? Tem. Os campeonatos também regionais têm um saco de pancada. Todo campeonato tem um saco de pancada. A Copa do Mundo tem um saco de pancada. Quem que não sabe? Todos têm. Qualquer campeonato tem. Mas vamos falar a verdade. Mas tem uns jogos legal, muito legal, para a gente acompanhar. Até aqui, para mim, o que está fazendo os brasileiros lá fora é motivo de orgulhar o futebol brasileiro. A gente tem que admitir isso aí. Eu sou um santista, mas eu tenho que admitir isso aí. E tomara que isso aí seja exemplo para o meu Santos, para saber que o futebol tem que ser sério, tem que ser bem cuidado, tem que ser bem trabalhado. Não pode bagunça. Você não pode estar contratando qualquer jogador só para dizer que contratou. Você tem que contratar um jogador que venha para ajudar o seu time. Você não pode ficar contratando jogador só para dizer para a torcida que contratou. Não, tem que saber contratar, tem que saber trabalhar, tem que saber fazer alguma coisa bem organizado. E é o que esses clubes fizeram para disputar esse Mundial. Mas eles já têm dinheiro. Não, mas eles um dia não tinham dinheiro. Mas eles se organizaram para isso daí. E hoje eles estão vivendo o que ele se organizou lá atrás. Faça Santos também assim. Quem sabe daqui 4 anos, provavelmente vai ter outro desse, você pode estar lá. E nós aqui, se estivermos vivos, podendo estar aplaudindo e contente e vendo de repente o que esses clubes estão fazendo lá fora, o Santos também fazer. E é legal é. E eu volto a falar aqui, eu estou maravilhado vendo esses times honrando o futebol brasileiro lá fora. Aquela Europa ali que vivia aquele bloquinho ali, que nem amistosos mais com a seleção brasileira eles fazem, e principalmente um clube que jamais joga com esses europeus, a não ser o Santos que jogou com o Leipzig esses dias aí em Bragança, acabou isso daí. Eles vão ter que enfrentar, e tem que enfrentar e jogar, porque senão eles vão perder como estão perdendo. Ô, coisa boa! Ô, vitória maravilhosa do Botafogo! Ô, que delícia a vitória do Flamengo hoje contra o Chelsea! Continue assim, principalmente contra os europeus. Sou santista, mas eu vou aplaudir. Vou aplaudir o futebol brasileiro. Isso daí vai ser talvez uma injeção de ânimo para o futebol brasileiro. Não você ficar se vangloriando, que nem os corintianos estão se vangloriando, que foi o último que ganharam dos europeus. Para com isso. Ô, corintiano, tem dó. Ô, que negócio é esse? Para com isso. Se todo ano jogasse europeu com o sul-americano, com os brasileiros, não joga. Agora, vamos ver agora num campeonato que estão todos misturados. Todos dentro da tigelinha, misturados. Vamos ver qual será melhor. Vai ser campeão? Não sei, porque campeão é só um. Mas vamos fazer bonito. Vamos fazer bonito para o futebol brasileiro. Para alegrar o futebol brasileiro, que estava muito decaído, muito capenga. Talvez até mesmo pelos baba-ovo da imprensa grandona pelo futebol europeu. Vai, Brasil, vai! Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.